Amém? Abra sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 a 5. 1 Timóteo, a carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 1 a 5. Amém, amado? A mesma coisa eu vou falar que eu falei de manhã, enquanto as crianças sobem. Eu queria que parasse, cessasse as movimentações, por favor, só as crianças. Esse dia, preparando essa palavra, eu perguntei para Deus: Senhor, o que eu devo falar no final do propósito? Nós estamos falando sobre Jesus. Nós falamos sobre Jesus, sobre outros assuntos, falando que Jesus, o Messias, o enviado de Deus. Mas ele falou: então fale da volta do meu filho. Eu falei: ai, é uma palavra muito profunda para falar a volta. Eu questionei Jesus, mas eu quero falar hoje sobre isso. E nós estamos vivendo dias. Aqui o tema fala bem claro: a impiedade dos últimos dias. 2 Timóteo, Paulo falando para Timóteo, capítulo 3, versículo 1, diz assim: saiba disso, que nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfêmios, desobedientes aos pais, ingratos e ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigo do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amante dos prazeres do que amigo de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o poder. E aí Paulo continua falando para Timóteo: afasta-se destes também. Aí eu questionei Deus: mas Senhor, nós queremos aproximar da pessoa. E Deus falou para mim: não estou te falando para você afastar das pessoas, mas eu estou te falando para você alertar as pessoas das coisas que já estão acontecendo. Amado, vamos pensar bem. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis, tempos difíceis. Está acontecendo? Sim ou não, irmão? Se você liga a televisão no Balanço Geral ou outros canais, marido matando a esposa, pai matando o filho matando o pai. Ontem falou uma briga de herança, o camarada foi lá, fechou o muro, e o outro que ficou brigando por causa da herança foi lá e matou a mulher dele e os 2 filhos do outro que fechou o muro. E nós estamos vendo isso, tempos difíceis, terríveis. O homem será um egoísta. Será que nós estamos vivendo um tempo que o homem está sendo egoísta? Sim ou não, irmão? Nós estamos vivendo um tempo que o homem está sendo avarento. E agora ninguém fala, né? O homem está sendo avarento e presunçosos, sim ou não? Arrogantes, blasfemos, sim ou não? Desobediente aos pais, sim ou não, irmão? Ingratos. Estamos vivendo um tempo que o povo está vivendo ingratidão. Ímpios, sim ou não? Sem amor pela família, sim ou não? Nunca se viu falar tanto divórcio, tanta separação, tanto adultério, tanta coisa do inferno que está trazendo sobre a família. Irreconciliável, caluniador. Tem muitas pessoas que estão aí vivendo caluniando os outros na internet, sem domínio próprio, cruéis, inimigo do bem, traidores, precipitados, soberbo, mais amante dos prazeres do que amigo de Deus. Tem pessoas assim, amado? Sim ou não? Paulo alertando Timóteo: e tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder, afasta dele. Eu fico pensando, será que Paulo estava falando daquela época? Será que Paulo estava dizendo daquela época, ou é no futuro que nós estamos vivendo hoje? Vamos pensar nisso, amado. O ser humano, o tempo está ficando tão difícil, desafiador até de ser cristão. Eu fico pensando que até para ser cristão
Nós temos que permanecer firme na palavra, firme na presença de Jesus, porque os tempos estão ficando difíceis. Se nós formos ler o contexto da palavra todinho, nós vamos ver que Paulo, alertando Timóteo, falou que os tempos vão ficar muito difíceis. Os tempos vão, cada dia vai piorar. Mas pastor, por que o senhor não está pregando, dizendo para nós que nós vamos prosperar? Vai, irmão, eu creio nisso. Mas nós não podemos esperar que o mundo em si ao nosso redor vai melhorar. A nossa vida no Espírito Santo, podemos viver uma vida alegre, cheio da presença do Espírito Santo, uma vida próspera na presença de Deus. Eu creio nisso. Mas eu também creio que Jesus vai voltar, e Ele quer encontrar uma igreja preparada, uma igreja adornada, vestida, limpa. Não imagina bem um noivo casando com a noiva de vestido sujo, lameado. Noivo nenhum vai querer isso. Eles chegaram à noiva. O Jesus citou uma parábola das 10 virgens que aguardavam o noivo. 5 eram prudentes e 5 eram nécias, loucas. Pastor, o que é nécia, loucas? As prudentes estavam buscando de Deus mais e mais, e se enchendo do Espírito Santo, que é o óleo. As nécias buscava de vez em quando, relaxadamente, do jeito que dava, do jeito que podia e na hora que podia. Nós não podemos ficar buscando Deus de qualquer forma. Fala para o seu irmão, não podemos buscar Deus de qualquer forma. Pedro, 2 Pedro 3, de 3 a 4 diz: antes de tudo saiba que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando segundo as suas próprias paixões. Eles dirão que houve com promessa da sua vinda, desde que os meus antepassados morreram, continua como desde o princípio da criação. Pedro dizendo que nos finais dos tempos ia surgir pessoas que diziam: mas espera aí, Jesus não vai demorar, não está demorando a voltar não? Jesus não está demorando a chegar o tempo dele voltar para buscar a sua igreja? E aí nós vivemos uma época que as pessoas, amado, não estão esperando Jesus mais. E esperar Jesus não é só dentro da igreja. Esperar Jesus é lá na sua casa, é lá no seu trabalho, é lá no campo, é lá está trabalhando de servente. Tem que estar esperando Jesus, a volta dele, confiando na volta dele, confiando que ele vai te buscar, confiando e crendo que ele vai te salvar. Amém, amado? Como Efésios capítulo 6, colocai o capacete do quê? Da salvação. Confie. Mas nos finais dos tempos, amados, estão surgindo pessoas que estão escarnecendo. Pessoas já chegaram em mim e falaram: mas esse Jesus que vocês falam está demorando demais, tá não? Eu já ouvi isso aqui várias vezes. Talvez até você já pensou: por que Jesus demora? Por que Jesus não voltou ainda? Por que tanto sofrimento no mundo, amado? Por que tanto sofrimento? Por que as pessoas querem viver dessa forma? Sendo que Jesus é bom, é maravilhoso. Eu fico pensando. Fala para o seu irmão: Jesus não interfere na sua vontade. Por isso que o mundo está do jeito que está. Aí as pessoas falam: Deus é mau. Veio a tsunami, destruiu 400.000 vidas. Aconteceu no Japão, morreu tantas vidas. Tem enchente aqui, tem enchente no Nordeste, morre pessoas. Vai para São Paulo, a pessoa morre de frio, né? Nós estamos vendo isso. Esses dias no Brasil o mar está bravio. Lugar que não tinha mais, está entrando e destruindo casas. Coisas que não acontecia. Está acontecendo. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão e um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor. A terra e tudo quanto nela há será desnudada, visto que tudo será visto como é feito. Que tipo de pessoa é necessário que você seja? Viva de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus, apresentando a sua vinda. Naquele dia nos céus serão desfeitos como fogo,
os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos os novos céus e nova terra, onde há de habitar a justiça. 2 Pedro 3, 10 a 13. Nós esperamos novo tempo, novo céu, tudo transformado. Não vai haver dor, não vai haver tristeza, não vai haver nada. Você tem essa esperança, amado? Hoje de manhã o Davi falou assim: mas pastor, eu fico pensando que o céu deve ser um lugar maravilhoso. Eu imagino também, amado, que a Bíblia fala que as estradas é de ouro, o mar é como cristal. É claro que não, assim, se a gente orar pela analogia, é tão limpa, tão coisa, deve ser amarelinho que parece ouro, né? No nível de ouro. E o mar tão límpido que a gente consegue ver as baleias nadando. Fica pensando assim, eu fico meditando, falando, no céu deve ser lindo demais. Meu Pai do céu, eu devo chegar nas águas, não tem poluição, olhar assim para os peixes nadando. Que coisa maravilhosa você poder pegar a concha da mão e vai ali no meia ponte e tenta beber água, amado. Eu imagino que nós temos que sonhar com o céu, viu, amado? Oh, Jesus amado. Tempos difíceis são desafiadores, amado, para nós sermos cristãos. Mas também Deus tem nos alertado que vai vir engano. Senhor Jesus Cristo nos alerta, deixando muito bem explicado, conversado pelos discípulos, que no futuro alertou outras coisas: o perigo do engano, que chegaria através daqueles que viria também com o seu nome, enganaria muitas pessoas. Nós temos que tomar muito cuidado. Eu fiz uma pergunta de manhã: quantos aqui já leu a Bíblia toda, amado? Levanta sua mão, quem já leu a Bíblia toda. A Bíblia fala que nós erramos por não conhecer o quê? Porque achamos ter nela o quê? A vida eterna. Se eu não tenho conhecimento, eu vou ser mais fácil enganado. Ou não? Se você chega numa loja, você tem consciência da lei, você tem consciência do Procon, você vai comprar uma coisa, você vê uma propaganda, R$100, você chega na outra, o cara está te vendendo a 200. Você se sente enganado? Porque você sabe que o outro está vendendo mais barato. E você conhece a Bíblia. Alguém que vem contando histórias que não está na Bíblia. Amém, amado? Se não está na Bíblia, eu aprendi isso nas igrejas de Cristo, que falamos aonde a Bíblia fala e calamos aonde a Bíblia cala. Isso é conhecimento de Deus, amém, amado? Então aqui está o mapa. Pastor, como eu chego à vida eterna? Está aqui, amado. Começa a ler todo santo dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pastor, e quando eu tiver 50 anos? Lembro de novo. Amém, amado? Buscar conhecimento de Deus. Chega na sua casa, não fique só com a pregação. Aprenda em casa a palavra. Não fique só no ouvir. Vai testificar. Amém, amado? Testifique esses versículos, anote, aprenda a trazer coisa, anote. O perigo do engano chegará através daqueles que virá muitas vezes em nome de Jesus. Muitas vezes, porque a gente conhece o fruto é pela árvore, amém? Isso? A árvore é pelo? O aumento das guerras, rumores de guerra, relacionamentos se tornando odiosos, traidores. Amado, nunca vi uma coisa tão estranha. Esse dia um cantor, não vou contar o nome, porque de manhã eu não contei, talvez você já até viu, de uma banda muito coisa, separou da esposa, foi lá fora, pegou uma menina, engravidou ela, e depois ficou usando a Bíblia para justificar o pecado. Aí eu fico pensando, nos últimos dias a Bíblia, o povo vai ser caluniador, vai ficar brincando com as coisas de Deus. Nós não estamos aqui para brincar com as coisas de Deus, amado. Fala para o seu irmão, o pecado continua sendo pecado, não mudou. Jesus perdoa sim, eu creio no perdão de Jesus.
Eu creio no perdão, na transformação de vida, mas o pecado não mudou. O aumento, os relacionamentos, casamento estão se tornando cada dia pior. As pessoas não estão se amando mais como deveria. Como é fácil hoje sair da boca das pessoas usando terceiras pessoas. Nós estamos vivendo um tempo muito perigoso, um tempo que Jesus está falando muito, mas o povo tem escutado pouco. Multiplicação da iniquidade, esfriamento do amor em quase todos. Amado, nós estamos vivendo uma geração que está se esfriando. Está se esfriando. Era comprometida com o reino, depois descomprometeu com o reino. Paulo dizendo que nos últimos dias ia acontecer isso, e eu vejo que está acontecendo. Esse dia o irmão perguntou: mas pastor, parece que está um esfriamento generalizado. Sim, amado, muitos pastores que eu tenho conversado, não só aqui, eu converso com alguns pastores também, tem uns irmãos lá na África, pela WhatsApp ou pelo Facebook, e eu conversando com eles, tenho visto quanto a igreja tem se esfriado, o quanto as pessoas têm largado de obedecer a palavra de Deus, e têm andado pelo seu próprio caminho. Paulo falou bem claro isso. Muitos querão andar pelas suas próprias pernas, e não por Jesus. E nós estamos falando viver através de Jesus, caminhar através de Jesus, e esperar a volta de Jesus. Amém, amado? Glória a Deus. Você espera Jesus, amado? Você está esperando Jesus? O apóstolo Paulo, em sua última carta, escreveu a seguinte palavra: aquilo: sabe, porém, vou ler de novo, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemos, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, afetuados, mais amigo do mundo dos prazeres do que amigo de Deus, tendo forma de piedade, mas negando, entretanto, o poder de Deus. E muitas vezes nós estamos vivendo, nós precisamos voltar a ser a igreja. Eu falo nós, como eu também, todos nós devemos voltar. Pastor, mas eu tenho que voltar ao primeiro amor? Não, o primeiro amor já está lá, Jesus. Nós precisamos voltar à essência desse primeiro amor. Nós não perdemos o primeiro amor de Jesus, ele está aí, permanece. Deus amou o mundo de tal maneira que deu Jesus para morrer por nós. Nós não perdemos ele. Mas muitas vezes vamos perdendo a essência, vamos perdendo a motivação, vamos perdendo o ânimo de fazer a vontade de Deus. Amém, amado? Precisamos voltar a isso. Exatamente quando o aumento da maldade, da violência, da rebelião, a injustiça, a degradação familiar, a imoralidade está sendo colocado diante dos nossos olhos todo santo dia e diante das crianças. Amado, eu nunca vi tanta imoralidade em televisão como está nos dias de hoje. Pornografia pura nas novelas. Eu falo que as pessoas que assistem novelas de Rede Globo e põem os seus filhos para assistir estão desperdiçando a juventude dos seus filhos. Me perdoa. Tem muitas coisas que nós não podemos colocar nossos filhos. Ah, mas eles precisam saber. Fale com eles, converse com eles, ensine para eles as coisas certas. Amém, amado? Nossos filhos não dependem de ficar aprendendo as coisas do mundo em televisão. Quantos pais estão usando as babás eletrônicas para os seus filhos? Não dá trabalho. O dia inteiro assistindo desenho, o dia inteiro assistindo televisão, mas não dá trabalho. Nós precisamos trazer nossos filhos para a palavra de Deus. Amém, amado? Glória a Deus. Iremos despertar de maneira nenhuma para uma época assim, e que o Senhor convoca a excelência do povo de Deus. Trabalhar com as crianças, ensinar as crianças. Você que tem sonho, tem um ministério de infantil, começa a romper nele então, amado. Nós queremos modelo, nós queremos livro, nós queremos atitude, queremos a essência. Esse dia o menino falou assim: qual que é a identidade da igreja de Cristo? E eu fui orar. Não concordo com essa conversa, essa identidade da igreja de Cristo.
Aí eu fui orar, eu falei, mas Senhor, eu estou confuso agora, minha cabeça ficou confusa. Eu entendi, a nossa identidade é a palavra. A nossa identidade é Jesus Cristo. Amém, amado? A nossa identidade é falar daquele que morreu por nós. A nossa identidade é ser filho verdadeiro do Senhor. Amém, amado? Glória a Deus. E com isso Deus vai nos trazer graça, e eu tenho certeza disso cada dia mais. Amém? Sem olhar para as circunstâncias, para as aflições, incredulidade generalizada. Amado, nós não temos que ficar olhando para isso, temos que olhar para Jesus. A Bíblia é o nosso mapa, é o nosso modelo. A Bíblia é para nós a nossa essência. Amém, amado? Glória a Deus. Para ganhar criança, para ganhar adulto, nós estamos vivendo num Brasil com 60 milhões de crianças. 60 milhões de crianças muitas vezes não sendo evangelizada. E 140 milhões de adultos. Pensa bem, amado. E os evangélicos? Vamos dizer que nós temos aí nada, uns 30 milhões. Mas ainda falta 170 de 200 milhões de habitantes no Brasil, que precisa aceitar Jesus, que precisa conhecer Jesus verdadeiramente. Mas o que eu estou fazendo? Sabemos que a obra da conversão é uma obra do Espírito Santo. É Ele que convence do pecado. Amém? Mas nós precisamos também agir. Ele que convence o homem do pecado. Seja uma criança de 3 anos, seja um ancião de 80, no mundo todo, a estatística é bem clara, amado. Precisamos sair do nosso... Tem gente que pergunta, pastor, que dia que eu vou pregar no altar? O dia que você pregar lá fora. O dia que você ganhar o mundo para Jesus. O dia que você ganhar pessoas que não conhecem Jesus. Mas eu estou ganhando crente. Não, ganhar crente não é fácil. E no aguardo os outros é muito fácil. É como você pescar num pesque pague, tem peixe. O bom mesmo é você ir naquele corguinho que você não conhece, naquela lagoa que você não conhece, e você jogar aquela isca e pensar e ficar esperando o peixe. Ganhar pessoas que não estão na igreja, aquelas pessoas que estão ali, que estão precisando. O meu ministério, o seu ministério está lá fora. Amém, irmão? É lá fora que está o nosso ministério. O irmão me perguntou, mas qual que é o meu chamado? Ide por todo mundo, o seu chamado já é anunciado. Ide por todo mundo e fazei discípulos de mim. Amém, amado? Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? O seu chamado é fazer discípulos de Jesus. Glória a Deus, amado. E o seu primeiro discípulo é seu esposo, seus filhos. Você tem que dar muito mais testemunho dentro da sua casa do que lá fora. Glória a Deus, amado. Aleluia. O desafio missionário para alcançar o imenso Brasil, amado, ganhando 60 milhões de crianças e 140 milhões de adultos. Ixi, só um falou aleluia. Vou te ver o desafio nosso, amado, como igreja, é ganhar 60 milhões de crianças e 140 milhões de adultos. Aí você fala assim, mas pastor, nós aqui do Mar de Germana, você se menospreza, né? Como você se menospreza? Como Deus pode te levar a tão grande obra, Deus pode te desafiar a fazer coisas grandiosas, amado. Amém, amado? Há um modelo para seguir, não há? Paulo, quando ele diz assim, sede pois meus imitadores, porque eu sou imitador de quem? Então quem é nós devemos imitar? Cristo Jesus. Nós devemos imitar o amor dele, tudo que ele fez. Amém, amado? Se entregar. Precisamos seguir o ensino, procedimento, propósito e fé, a longanimidade, o amor, a perseverança, mesmo que venha perseguições. Não espere, eu falo para você. Quem quer seguir Jesus, sendo imitador de Cristo, vai passar por algumas perseguições. Pastor, isso o senhor me menospreza. Aí o senhor diz para mim, eu vou desistir desse negócio. É engraçado.
Eu lembro quando eu sou de uma época que os pastores andavam com carro enferrujado. Escuta bem. Não tinha casa para morar. Eu sou de uma época que pastor não tinha nada. Era simples, andava com uma jumentinha, uma bicicleta para evangelizar. E quando falava assim, quem quer ser pastor? Enchia a frente da igreja. Hoje você vê os pastores andando de carro. Você vê pastor tendo casa boa. E ninguém quer. Estranho, né, mano? Ah, pastor, eu não quero ser chamado de ladrão. Mas você é ladrão? Só se chama de ladrão, ladrão. Se alguém me chama, eu não sou, eu creio nisso. Pode tirar meu nome do SPC, Serasa, pode dar lá uma olhada. Vai lá na polícia, pode tirar minha ficha, tá limpinha. Amém, amado? Eu não roubo nada de ninguém, graças a Deus. Eu até brinquei esse dia no culto de manhã, eu falei, nunca fui na sua casa pedir uma cesta básica, fui, irmão? E nem vou. Jesus falou para os discípulos, pássaros que não semeiam e não plantam, eu não dou sustento? Eu creio no poder dos joelhos que se dobra. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da brasa viva no altar. Incenso misturar da oração. Vou levar meus problemas. Olha, o povo não está sabendo cantar não. Abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder. Eu creio no poder. Jesus falou assim, ó: em verdade vos digo, quem não se converter e não se tornar como uma criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Jesus que diz, Mateus 18:3. Pastor, eu tenho que voltar a ser criança? Não, amado, se tornar como uma criança. Criança, você pode dar um tapa nela aqui, ó. Esse dia para trás o Miguel estava dando uma birra ali atrás, eu falei, vou te dar um tapa. Peguei ele na bunda dele. Olhei para os pais e falei, achou ruim? Eles, não achei não, pastor, então tá bom. Ele fez biquinho para mim, fez coisa, saiu, depois logo, e aí, Miguel, tá bom ele? Já me deu um abraço. Nós temos que ser pessoas dessa forma, amado. Que as pessoas nos machucam, mesmo que nos ferem, mesmo que falam mal de nós, nós estamos orando por elas, cuidando delas, amando elas. Amém, amado? Eu vejo que criança tem um amor incondicional. Mesmo que você machuque ela, ela está do seu lado. Amém, amado? Por isso que temos que trabalhar com as nossas crianças. Amém? Para que eles não se tornem tudo aquilo que Paulo falou nos dias mais difíceis. Nesses dias difíceis, desafiadores, necessitamos urgente de um exército de evangelistas, pessoas que têm um amor, não quer ir para o céu sozinho. Amém, amado? Você sabia que muitas das nossas orações não são ouvidas porque a gente ora só para nós? Quantos aqui oram para ser próspero? Eu oro. Você não ora não, irmão? Eu creio no poder da oração. Vocês não oram para ser próspero? Então se vocês não oram para vocês, piorou para o irmão, hein? Agora aqui, quem ora para o seu irmão ser próspero? Vocês oram para os irmãos, mas não oram para vocês? Tudo errado. Peraí, eu vou perguntar de novo. Quem ora aqui para ser próspero? Levanta a mão. Ah, agora perdeu a vergonha. Quem ora para o seu irmão ser próspero? Reduziu. Amado, a Bíblia fala que aquilo que eu quero para mim, eu tenho que também desejar para o meu irmão. Amém, amado?
Se você trabalha numa empresa e não ora para o seu patrão, para Deus abençoar ele, as finanças dele, para que ele tenha condição de pagar o seu salário, pensa nisso, amado. Temos que orar por aquele que paga o seu salário, sim. Pastor, o senhor não conhece o meu patrão. Você que trabalha por conta própria, tem que orar para os seus clientes prosperar, para ele vir fazer a unha com você, para ele comprar as coisas. Amado, nós estamos vivendo em tempos difíceis, mas não temos que ficar acomodado, parado, amém? Glória. Há um programa excelente para que nós venhamos cumprir o programa de Jesus, o projeto de Jesus. Não é do homem, mas de Jesus. Fazer discípulo, Jesus. Amém, amado? Muita gente fala de futebol, de ecologia, política, responsabilidade social, cidadania, engajamento, psicologia, de prosperidade, etc. Tudo isso é bom, mas existe um programa bom para conseguir emprego, conseguir um carro novo, conseguir uma casa nova, ser cabeça e não cauda, determinar o que quer para ficar bem, por cima de todos. Tudo isso não está fora no programa de Jesus, amado. Ele quer tudo isso para nós. Mas uma coisa ele diz: buscar em primeiro lugar, e a sua, e as demais coisas. Eu sei que Deus acrescenta. Eu creio no Deus que acrescenta tudo. Os tempos podem estar difíceis, o homem pode estar fazendo coisa, mas aquele que confia no Senhor será como um monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Mesmo que as dificuldades venham, mesmo que a luta venha, eu creio no milagre de Jesus. Mas eu vou te falar uma coisa, amado: volte à essência do primeiro amor. Volta à essência do primeiro amor. Não que você perdeu, mas a essência muitas vezes nós perdemos. Nós perdemos a essência daquele primeiro amor que Jesus, que nós tínhamos sede, né? Até o apóstolo falou aqui, a gente chegava do encontro com aquele fervor, chegava querendo ganhar vidas, conquistar vidas, mas os dias a dias costumam nos esfriar porque nós deixamos. Passamos mais tempo na frente de uma televisão do que orando. Passamos mais tempo fazendo coisas que não deve do que o que deve. Então é tempo. Amém, amado? Não é proibido. O povo fala assim, mas o senhor parece que proíbe, mas o senhor usa. Amado, eu não sou contra a internet. Eu sou contra o tempo gasto na internet. É muitas vezes você vê cristãos, amado, que não postam um versículo bíblico. Um cristão falando que Jesus é bom, que ama ele. Mas você vê tantos cristãos: estou aziado, estou nervoso, hoje eu não estou bem. Põe lá na internet. Põe lá. Quantos cristãos que estão matando o outro irmão, amado, com palavras na internet? O irmão está lá no pecado, já massacrado. A pessoa usa a internet para massacrar o outro. Vai lá amar ele, irmão. Vai lá falar com Jesus para ele. Falar: ó, Jesus te ama. E eu também te amo. Vamos sair desse nível. Amém, amado? Gente, como nós estamos vivendo uma geração que o povo está se tornando cada dia mais longe de Deus. Cristo é amor? Cristo é amor, amado? Deus é amor? Então o que está em nós tem que ser o quê? O que está em nós tem que ser o quê, amado? Fala mais alto. Tem que ser o quê, amado? Amém, amado? Se nós temos Cristo, hoje não vivo eu, mas Cristo vive em mim, o amor vive em mim. Amém, amado? Então temos que viver. Eu creio em tudo isso. Eu creio que Deus vai abrir as janelas dos céus.
Eu creio que Deus vai te prosperar, eu creio que Deus vai fazer maravilhas, vai te curar, vai te libertar. Mas cuidado. Aí agora eu vou explicar por que Paulo disse aquela coisa. Com tais pessoas, nem ande com elas. Amado, você andar com uma pessoa que está te tirando do Evangelho, você andar com uma pessoa que está te desviando do propósito de Deus, é onde eu falo que o livro da vida está sendo escrito. Não ande com pessoas que estão te desviando do caminho do Evangelho. Não ande com pessoas que estão te tirando de Deus. Pastor, é possível identificar isso? Sim. Quando a pessoa te chama para ir para um lugar que Deus não está, Ele pode até estar lá para ver, porque Ele contempla os bons e os maus, mas a presença santa dele, a essência santa, não. Amém, amado? Pessoas que te chamam para boate, pessoas que te chamam para outras coisas que não vai, Deus não está nisso. Não vai, não vai, não vai. Eu conselho que Jesus vai vir como ladrão, Ele não vai avisar. Ele não vai te avisar para dizer assim: oi, Ricardo, eu vou vir amanhã. A Bíblia fala que vai ser como um relâmpago que sai do Oriente, um raio que sai do Oriente e mostra aonde? Assim virá a vinda do Filho do Homem. Vai ser tão rápido. E esse dia eu estava dirigindo com a pastora e falei: nossa, imagina se Jesus arrebatasse todo mundo agora. Eu estava a 110 por hora numa pista que podia 110, viu, irmão? Não estava menos não, tá? E aí, eu imagino eu a 110 por hora numa pista permitida, graças a Deus era numa BR. E aí eu fico pensando, se Jesus nos arrebatasse, como seria a parada desse carro? Se o avião tivesse um piloto crente, cristão, e o avião, o piloto sumisse, imagina o César lá na padaria, o pão queimando, e a padaria pegando fogo e o César subindo. Vamos pensar, amado. Nós temos que pensar nisso, pensar no céu, crer no céu, sentir desejo de ir para o céu. Mesmo que depois nós vamos voltar para reinar aqui na terra com Cristo, mas eu quero ir no céu. Eu quero bater um papo com Abraão, rapaz. Eu quero conhecer Moisés, Josué. Amém, amado? Quero conhecer Paulo, Tiago e João. Fala, poxa, vocês não querem não, amado? Seja sincero. Eu tenho dia que parece que eu sonho acordado. Puxa, deve ser maravilhoso demais. Como a coisa Não tem churrasco que pague, não tem Caldas Novas, não tem lá nas praias da Bahia, qualquer outra coisa, Fernando de Noronha. Eu falo assim, o céu deve ser uma coisa tão linda. E Jesus falou assim: ó, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, eu vou preparar lugar. Deus está preparando um lugar para você, amém? Glória a Deus. Deus está preparando o seu lugar, meu amado. Já está reservado o seu lugarzinho lá, ó. Já está carimbado, o contrato é seu. Amém? Crê nisso? Coloca o capacete da salvação e acredite que você vai subir para a glória. Amém, amado? Glória a Deus.